meninos, bom dia. Estou aqui mais uma vez ensinando um jogo muito interessante que se chama Corrida das Bolinhas. O que a gente precisa para poder fazer esse jogo? Aqui eu utilizei 2 rolinhos de papel alumínio, mas se você não tiver em casa, você pode utilizar a própria cartolina, né? Você pega a cartolina e corta ela, né? Mais ou menos uns 3 a 4 centímetros de largura e emenda, né? Para ela ficar bem grande com uma fita crepe no meio. Se você não tiver a fita crepe, você pode marcar com hidrocor, um lápis de cor, como se fosse a linha de chegada. Para fazer os bonequinhos, eu fiz um círculo de mais ou menos 14 centímetros, né? Cortei aqui em forma de um V e fiz o olhinho. E os dados, né, que a gente precisa para poder participar do jogo, esse daqui foi feito com rolinho de papel higiênico, né? Que substitui os que a gente compra em papelaria. Para fazer esse dado, mamãe, não tem segredo nenhum. Você pega o rolinho do papel higiênico, amassa ele assim como eu estou fazendo, de um lado, e depois faz a mesma coisa com o outro lado, né? Então, você amassou de um lado e de outro, de maneira que ele vai ficar assim, quadradinho. No caso aqui, eu corto medindo essa régua que é mais larga do que essa daqui, porque tem a régua mais estreitinha e a maior que é mais larga. Mas se você não tiver essa régua em casa, você pode medir 3 centímetros, que vai dar o tamanho da largura dessa régua que eu estou medindo aqui. Após medir, você vai cortar e quando você cortar, eles vão ficar assim, ó, como se fosse quadradinhos, e você vai ter que estar encaixando as peças uma dentro da outra. E após encaixar as pecinhas, está aqui feito o seu dadinho, que são esses daqui que eu fiz, ó, né? O acabamento eu usei cola de EVA, né, para poder colar aqui, mas a própria cola comum também cola para poder ficar tampando esses buraquinhos, de maneira que ele vai ficar assim, ó, bem fechadinho, né? Aqui eu colei para poder fazer esse acabamento. E depois de coladinho o dado, você vai colocar os números que tem num dado normal, né? Então, você vai colocar de um lado o número 1, do outro lado o número 3, né? E assim por diante. Então, os números que tiver nos lados de um dado normal, que é o 6, o 3, o 5, o 1, o 4 e o 2, você vai colocar no dado confeccionado, certo? Nós vamos precisar aí, no caso, de 2 dados, então você vai ter que utilizar 2 rolinhos de papel higiênico. Depois, mamãe, que você fez o dadinho e fez os 2 bonequinhos, a gente vai fazer uma fita comprida, né, que pode ser feita de cartolina mesmo, mas se quiser também o rolinho, né, de papel alumínio, ele vai ficar bem bonitinho. Você vai fazer várias bolinhas, limitando com um dedinho entre elas, né? Aqui foram feitas mais ou menos umas 17 bolinhas de um lado e 17 bolinhas do outro lado, com um dedo entre um e outro. Como se brinca, né? Após tirar, né, par ou ímpar, né, a mamãe com o filho ou o filho com o irmãozinho, quem tirou e venceu, ele começa.
Então, ele vai jogar o dado e o número que ele tirou, ele vai avançar. Então, se ele tirou 2, ele come 2 bolinhas, né? Ele avançou 2. Vamos supor que agora é a mamãe tirou 3, então ela vai avançar aqui 3 casinhas, certo? Vence o jogo quem terminar primeiro. Essa é uma das maneiras de jogar. Mas eu poderia também jogar com 2 dados, usando aí a adição, né? Então, se for usando a adição, eu vou somar, mamãe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui a criança vai ter que andar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? E se eu quiser usar a subtração? Eu jogo os dados e subtraio sempre o maior pelo menor. 4 menos 3, aí se for preciso, mamãe, você pode usar com ele os palitinhos de picolé, né? Se caso ele não conseguir fazer de cabeça, ou a folha para que ele possa riscar, né? 4 menos 3 vai ser 1, então ele vai avançar uma casinha, né? Então esse jogo ele é interessante porque além de você jogar um dado e avançar, você pode utilizar os dados para trabalhar adição ou subtração. Lembrando que no caso da criança ou do aluno que precisa do material concreto, você pode utilizar as tampinhas ou os palitinhos de picolé para ajudar a criança a realizar as operações simples, básicas, né? De adição ou de subtração. Esse jogo ele serve para trabalhar atenção, raciocínio e também matemática. Espero que vocês façam e gostem.